Olá, meus queridos irmãos, vejam que nós chegamos então na quarta aula desta série sobre a graça restauradora de Deus. Já estamos no quarto domingo, não é? Destas aulas da Escola Dominical da nossa querida primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica. Muito obrigada, viu? Porque vocês me deixam entrar aí na sala de vocês, na casa de vocês, para esse momento que para mim é delicioso, que é o momento de estudarmos a palavra de Deus, de compartilharmos desta graça maravilhosa do nosso Deus. Muito bem, querido. Então, o título da nossa aula de hoje é A Graça do Perdão. A Graça do Perdão. Muito bem? Então, vamos orar pedindo a inspiração do Senhor através do Santo Espírito para nos conduzir nessa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada porque Tu te revelaste, Senhor, para nós, com o Teu poder, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para neste momento sermos agraciados com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra, Senhor, que é o próprio Jesus em nossas vidas. Que nós saiamos daqui alegres, felizes por sermos Teus servos, Senhor, por termos recebido esta graça salvadora, maravilhosa, através de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em nome do qual oramos. Amém. Muito bem, meus amores. Bom, agora nós temos aí uma tarefa um pouquinho mais difícil, não é? Porque nós temos que recordar 3 aulas. E essa já é a quarta aula sobre a graça restauradora. Então, vamos lá. Na primeira aula, cujo título é Pela graça sois salvos, nós estudamos, não é? Há semanas atrás. O texto base estava na carta aos Efésios, capítulo 2, os 10 primeiros versículos. E nessa aula nós falamos sobre a graça salvadora, individual, pessoal, não é? E a graça comum, que é liberada para todo mundo, para todo o universo. Muito bem, hoje, sabe, a gente acaba falando sobre isso de novo, não é? Na aula de hoje. Muito bem. Na segunda aula, nós estudamos o quê? O título, A Tua Graça é Melhor que a Vida. Essa foi a expressão usada pelo rei Davi no Salmo 63, não é? Então, aí nós vimos o quê? Que o rei Davi recebeu diretamente de Deus essa graça salvadora, não é? E ele mostrou através da sua vida que não foi uma vida fácil, ele teve muitos sofrimentos, muita angústia, muita perseguição, tantas coisas que aconteceram durante a sua vida, durante o seu reinado, não é? Mas ele sempre louvou a Deus e sempre levou à frente esse pensamento. A tua graça é melhor que a vida. Muito bem. Terceira aula, que foi no domingo passado, não é? A graça que restaura. Nós estudamos o profeta Isaías, em especial capítulo 55. Então, nesta aula, por meio da vida e das profecias de Isaías, o profeta escolhido do Senhor, não é? Nós elencamos como Deus, em sua infinita misericórdia,
planejou a restauração do povo de Israel. E muito mais que isso, não é? Deus planejou a nossa plena restauração material e espiritual. Para quê? Para que no processo da santificação, cada um de nós produza o fruto do Espírito, não é? Para que cada um de nós tenha a vida restaurada e assim restaurar a vida do próximo, a vida da família, a vida da igreja e a vida da sociedade. Muito bem. E hoje, na nossa quarta aula, nós estudaremos a graça do perdão. A graça do perdão. Vejam que na série passada, no mês de agosto, também, não é? Teve uma aula sobre o pecado e o perdão. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais com a graça do perdão. Então, nós vamos primeiro ler o nosso texto base, que está no Evangelho segundo João, não é? Capítulo 8, do versículos 1 a 11. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Muito bem. Os comentários que esse trecho base da nossa aula suscitam são interessantes demais para o nosso crescimento espiritual. Vamos analisar então a partir do primeiro versículo. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Lendo esse versículo assim, não dá para entender muito bem. Então, por que o 8º capítulo começa assim, não é? Então, se você voltar lá no capítulo 7, você vai entender. Porque no último versículo do capítulo 7, o capítulo anterior, que é o versículo 53 do 7º capítulo, então, a gente lê: E cada um foi para a sua casa. Então, todas as pessoas que estavam com Jesus anteriormente, foi para a sua casa, não é? Então, os fariseus que já desejavam prender Jesus foram para a casa deles, os servidores que ouviram Jesus pregar e ficaram impressionados com as suas palavras quando ele se dirigiu à multidão, cada servidor foi para sua casa, cada um foi para sua casa. Mas Jesus, ao contrário dos outros, ele não tinha para onde ir. Ele não tinha uma casa, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então ele foi para o Monte das Oliveiras e lá
ele passou a noite. Por isso começa assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Se os irmãos puderem, depois tiverem um tempo, podem ler o capítulo 7 para entender então essa sequência, como que nós chegamos no capítulo 8. Tudo bem, queridos? Vamos lá então, mas já deu para entender com essa explicação, não é? Vamos ler então o segundo versículo. De madrugada, voltou novamente para o templo. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, esse versículo, ele mostra o quê? Mostra Jesus com autoridade. Jesus como a palavra de Deus, como a luz do mundo, como a vida eterna. Ele mal chegava e o povo queria estar ao lado dele. Você deve ter uma pessoa, um professor, talvez um pastor, alguém que você fala assim, poderia ficar o dia inteiro sentadinho escutando essa pessoa. Imagine Jesus, então, o próprio Filho de Deus, como atraía as pessoas, não é? Então, todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Então, no 7º capítulo, quando a multidão ouvia Jesus, lá está escrito que eles diziam, este é o profeta, este é o Cristo. Então, meus irmãos, as palavras de Jesus, elas não chegavam vazias. Era o próprio Deus falando na presença do Santo Espírito. Então, devia ser uma coisa assim, muito emocionante, não é? Muito penetrante estar ali ouvindo Jesus, não é? Muito bem, vamos lá. Versículo 3 a 6 agora, hein? Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Tem autor que fala que na verdade ele estava escrevendo no pó e que ficava em cima do piso, não é? Mas de qualquer forma ele estava escrevendo no chão, não é, irmãos? No original grego, quando a gente lê esse trecho, está escrito assim, foi arrastada à força. Então essa mulher, ela não foi lá de livre e espontânea vontade, ela foi arrastada. Ela estava submetida a uma grande vergonha e humilhação. Imaginem a situação dessa mulher. E aqueles fariseus, eles não se importavam com isso, com o que ela pudesse estar sentindo ou com a humilhação que ela estava passando. Eles tinham outra intenção, conforme os irmãos já perceberam, não é? Muito bem. Outra coisa, quando eles chamaram Jesus de mestre, não foi como quando a gente chama um professor de mestre, que a gente até quer dizer, é mais que um professor, é um mestre. Não, esse mestre que eles usaram foi um mestre irônico, com ironia, não é? Porque eles tinham como finalidade colocar Jesus numa situação difícil. Se Jesus respondesse que era para apedrejar a mulher, ele estaria violando a legislação da época. Pela legislação da época de Jesus, os romanos tomavam para si o direito de executar a pena de morte em território ocupado. Então, eles, os próprios judeus, não poderiam condenar ninguém à morte. Então, Jesus estaria violando a lei romana. Agora, se ele respondesse, não, vamos deixar essa mulher livre, ele estaria violando o quê? A lei de Moisés. Porque nós podemos ler em Levítico 20:10 o que a Torá fala sobre o adultério.
Vamos ler então Levítico capítulo 20, o 10º versículo. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então vejam, meus irmãos, como a intenção deles não era cumprir a lei de Moisés. A intenção deles era apanhar Jesus em contradição. Não é mesmo? Por que eles não trouxeram também o homem adúltero, então, se era para cumprir a Torá? Se era para cumprir a ordem de Levítico? Seria o homem e a mulher condenados à morte, não é? Então, aquilo era uma armadilha. Eles buscavam um motivo para acusarem Jesus e, posteriormente, prendê-lo. Muito bem. Vamos para o versículo 7. Vamos atentar para a sequência e vamos ler o 7º e o 8º versículos. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Meus queridos, a primeira coisa que eu vou comentar, eu gostaria de saber o que Jesus estava escrevendo no chão. Eu gostaria muito de saber, eu acho que vocês também, não é? Mas isso não nos foi revelado. Agora, o que Jesus fez foi o próprio Deus falando. O que Jesus fez? Jesus tirou o foco da indagação inicial, que estava sobre a mulher e estava sobre Jesus. O que Jesus ia decidir sobre o destino dessa mulher, Jesus tirou o foco de si próprio e da mulher e focalizou nos fariseus. Ele jogou o problema para os fariseus. Então, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Olha que resposta inteligente, que resposta divina, não é? Que resposta de autoridade. Muito bem. Então, nós vemos a sequência da cena no versículo 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então, meus irmãos, vejam a tradução utilizada na Bíblia do Expositor. Vejam só, porque essa que nós lemos é a Nova Almeida atualizada. Agora, na Bíblia do Expositor, a tradução está assim: quando ouviram isso, sendo convencidos pelas suas próprias consciências, saíram-se um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Então, nós podemos imaginar a cena, não é? Lentamente, o mais velho fica quietinho, fica assim, olhando para si próprio, larga a pedra no chão e vai saindo. O segundo sai, o terceiro sai e ficam só Jesus com a mulher, não é? Imaginem essa mulher, ainda devia estar toda encolhida e aterrorizada, pessoal, de medo e de vergonha. Essa mulher foi exposta a uma situação muito ruim, não é? Muito humilhante. E no 10º versículo nós temos um desenrolar emocionante, queridos, porque levantando-se Jesus, versículo 10, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Então, uma coisa que nós pensamos é o seguinte: os acusadores se retiraram, mas as outras pessoas continuaram ali para esperar o que ia acontecer, não é? Ainda havia pessoas em volta deles. Não aqueles que estavam com as pedras nas mãos, mas havia outras pessoas. Era um lugar público. Então, o que Jesus quis dizer com mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Jesus quis dizer,
ninguém estava qualificado para te acusar? Ninguém estava qualificado para te acusar? Na verdade, era isso que Jesus estava perguntando a ela, não é? E no versículo 11, ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Meus amores, nós temos dois fatores tão relevantes para destacar nesse versículo 11. Primeiro fator, a mulher chamou Jesus de Senhor. Ela não chamou Jesus de Senhor com ironia, como os fariseus chamaram Jesus de mestre, mas eles estavam querendo trair Jesus, eles estavam procurando um motivo para prender Jesus, não é? Não, a mulher chamou Jesus de Senhor com respeito. Ela chamou Jesus de Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é uma conversão, não é? E aí, a resposta de Jesus: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Meus amores, vocês não lembraram nada com essa expressão, vá e não peques mais? Pois eu vou lembrar vocês, se vocês não lembraram. Vocês se lembram do versículo 7 de Isaías 55? Vamos reler? Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A palavra de Deus é uma só, é uma só. Você pode ler o Antigo Testamento, você pode ler o Novo Testamento, mas ela se completa. Ela é maravilhosa. Ela traz sempre a mesma mensagem, que é a vida plena em Cristo Jesus. É o caminho da salvação, é o caminho da alegria, é o caminho da paz, é o caminho da vida eterna. Então, lembram-se quando eu falei na aula passada sobre o processo da santificação, sobre o processo da confissão diária de pecados, sobre o processo da produção do fruto do Espírito na nossa vida. Não é, meus queridos? Isso é maravilhoso, isso é sublime, não é? Mas, meus queridos, muitas vezes nós, como humanos limitados e frágeis, nós evitamos a palavra perdão. Nós encontramos pessoas para as quais até mesmo um pedido de desculpas é difícil. É difícil pedir desculpa porque você bateu a porta, porque você pisou no pé de alguém, porque você empurrou alguém ou porque você fez qualquer coisa fútil, errada. Às vezes a gente tem dificuldade para pedir desculpas, não é? Então, que dirá pedir desculpas ou pedir perdão quando as situações são mais difíceis, quando as situações são dolorosas, não é? Como nós podemos agir com compaixão e compreender a situação do outro quando o caso é grave, quando o caso é uma traição, quando o caso é um desrespeito, quando o caso é até mesmo um crime. Então, se nós retomarmos o nosso texto base de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a iniciativa de perdoar, veio do próprio Deus. Deus, em primeiro lugar, tomou a iniciativa de perdoar os nossos pecados. Ele fez um plano para perdoar os nossos pecados
através do seu próprio Filho, o nosso Salvador Jesus. Então, por meio de Jesus, nós recebemos a fé e Deus nos perdoou os pecados. Então, meus queridos, por essa inexplicável, incrível e misericordiosa iniciativa de Deus em nos perdoar, o que nós podemos falar sobre o perdão? Duas coisas. Primeira, o perdão tem que fazer parte da nossa vida cristã. Vejam que para eu dar essa aula, para eu ministrar essa aula, eu tenho que ter muito temor de Deus. Porque eu devo ser a primeira a praticar isso. O ato de perdoar tem que fazer parte da nossa vida cristã. E em segundo, o ato de perdoar é requisito para uma vida plena e coerente com o reino de Deus. Porque o primeiro a perdoar foi o próprio Deus. Por que eu não posso perdoar? Então, vamos mais para frente nesse pensamento. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, conforme nós lemos em Gênesis 1:27, e nós fomos redimidos por Jesus, o nosso esforço em perdoar significa que nós estamos mostrando ao Pai a nossa dedicação em nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele em santidade. Agora então, meus irmãos, nós sabemos por que nós devemos perdoar. E nós podemos também reforçar esse pensamento com os próprios ensinamentos de Jesus, porque Jesus várias vezes ele tocou nesse tema e foi enfático. Nós escolhemos só duas passagens. Vamos ler essas duas passagens para corroborar com esse pensamento nosso que nós precisamos perdoar? Então, a primeira está em Mateus 6,14. Jesus falando, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. E o segundo está no Evangelho segundo Marcos 11:25. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Então vejam, meus queridos, nós podemos refletir também no que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 2, nós já estudamos Efésios 2 até o versículo 10, mas eu estou destacando agora o versículo 13. O que ele diz, o apóstolo Paulo? Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Por que nós lemos esse versículo? Porque nós podemos afirmar o significado do perdão, não é? Perdoar é permitir que aquela pessoa que nós estamos perdoando se aproxime de nós. Assim como Deus permitiu que nós nos aproximemos dele. Olha que coisa profunda e importante para a nossa vida cristã. Perdoar, meus irmãos, não é esquecer. Nós não vamos conseguir esquecer o que aconteceu. Perdoar é um processo. Ele demora. Muitas vezes é um processo doloroso, mas é um processo necessário para a nossa libertação. Então, perdoar é como quando você tem uma ferida e aí você fala, ai, chegou a hora do curativo, vou ter que fazer de novo. Mas aí você vai lá porque você quer ficar curado.
Então você limpa aquela ferida, você passa um antisséptico, passa um cicatrizante e aí dói, aquela ferida dói. Mas ela vai diminuindo, você vai tratando, ela vai diminuindo, chega uma hora que fica só a cicatriz, só a cicatriz. Aquela ferida não dói mais. Nós tivemos uma pregação na nossa igreja que diz que o pastor disse o seguinte, que Deus perdoa os nossos pecados, mas a sequela do pecado fica. Então, exemplo drástico, não é? Se houve um crime de morte, aquela pessoa que morreu, morreu. Ela perdeu, a família perdeu o convívio, a família perdeu tudo que aquela pessoa fazia ou poderia fazer por eles. Então, essa consequência, essa cicatriz fica, a cicatriz fica, mas você tem que perdoar. Você tem que perdoar como Deus te perdoou antes, tomou essa iniciativa de te perdoar, de me perdoar, de perdoar a todos. Muito bem. Também não podemos esquecer que todos os dias, às vezes, mais de uma vez, nós pedimos perdão a Deus por faltas cometidas. Então, lembrem-se daquela passagem, Mateus 18, 21, 22. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meus queridos, cada um de nós tem fraquezas. E essas fraquezas são difíceis de vencer. Você fraqueja, pede perdão, Deus te perdoa. No outro dia você fraqueja de novo, igual, e Deus te perdoa de novo. Então isso vai acontecer com você em relação ao seu irmão. Veja como é difícil para mim também ministrar essa aula, mas eu creio que estou ministrando na inspiração do Santo Espírito e em cima da palavra de Deus, meus irmãos. Então, o cristianismo é maravilhoso e a ideia de sermos o corpo de Cristo nos faz remeter a uma filosofia milenar da África do Sul. Eu vou dizer para vocês, há várias palavras que não têm tradução nas outras línguas. Eu vou dar alguns exemplos. A palavra saudade, você sabe o que é saudade, não é? Sentir saudade de uma pessoa, sentir saudade de uma experiência boa que você teve na vida. Nós sabemos, os brasileiros, os que falam a língua portuguesa sabem o significado da palavra saudade. Essa palavra não tem tradução em nenhuma outra língua. Por isso que Olavo Bilac falou, a última flor de lácio. A língua portuguesa é muito rica. Tem uma outra expressão japonesa, itigo itie. Ela não tem tradução em outra língua. E para você compreender o que significa itigo itie para os japoneses, você tem que estudar muito. E aí você vê que é muito bonita a expressão. Mas essa expressão, essa palavra que eu vou falar agora da África do Sul, Ubuntu, tem pessoas que dizem Ubuntu e outras dizem Ubuntu, não é? Ela foi trazida para nós principalmente através da vida do Nelson Mandela. E ela tem tudo a ver com a nossa aula. Então, eu até coloquei a última referência da nossa aula de hoje, que sempre eu coloco no final da aula, ela é um link, se os irmãos quiserem assistir um pouquinho, sobre o Ubuntu e sobre a vida do Nelson Mandela. São 30 minutinhos só, mais ou menos o tempo da nossa aula, mas é um filme que faz tão bem ao nosso coração. Essa palavra, ela não tem uma tradução certa para o português, né? E para nenhuma outra língua, mas nós poderíamos tentar traduzir mais ou menos assim.
Eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. É a noção de fraternidade. Para os africanos do Equador para baixo, para a África do Sul, eles não se aprende o Ubuntu na escola, se aprende em casa. Então, uma vez, perguntaram para o Nelson Mandela, o que quer dizer essa palavra? Aí ele falou, olha, eu vou dar um exemplo, mas ela é muito mais que isso. Ele falou, na África do Sul, se uma pessoa chega, não conseguiu chegar em casa, a casa onde ela chegar, a acolhe, dá o jantar, permite que ela tome banho, durma ali. Isso é natural para os africanos, isso é natural. Então, isso é Ubuntu. Outro exemplo, um antropólogo foi estudar os africanos e aí ele pegou um grupo de crianças e pôs uma cesta de frutas numa árvore. E aí ele falou, olha, isso é um concurso, vocês vão correr, o primeiro que chegar lá e pegar uma fruta, a cesta toda é dele. Aí ele ficou esperando, ele falou, já! Quando ele falou já, as crianças deram a mão uma para a outra e foram até a cesta. Sentaram em volta da cesta e foram comer. O antropólogo falou, ué, mas era um concurso, é para quem chegar primeiro. E eles responderam, que graça tem só um comer e os outros ficarem olhando? Nós queremos desfrutar juntos. Isso é Ubuntu. Isso é Ubuntu. Agora veja, se vocês assistirem esse link que eu mando, vai aparecer aí na chamada da nossa aula também, não é? Para ninguém ficar procurando, vai ficar mais fácil para vocês acharem. Então, o Nelson Mandela, queridos, vocês devem saber mais ou menos a vida dele. Ele foi batizado na Igreja Metodista com 7 anos e os pastores deixaram que ele estudasse na escola. Ele era muito grato por isso, a esses pastores, porque ele era negro e ele pôde estudar na escola e ele se formou advogado. Quando ele se formou, o apartheid na África do Sul estava num período terrível e ele achava que ele ia vencer o apartheid com violência. Então, em 1960, ele estava lutando violentamente. Em 1961, ele foi preso, condenado a trabalhos forçados perpetuamente. E aí aconteceu a transformação na cadeia. Na cadeia, meus irmãos. Foi quando ele pôde refletir, ele pôde estudar, ele aprendeu o idioma dos carcereiros, dos que trabalhavam lá na penitenciária que ele estava na África do Sul. E aí ele viu o ponto fraco deles. E ele falava na língua deles. Ele falava para o carcereiro, escuta, se vocês como africanos conseguiram essa vitória, por que vocês estão me prendendo? Eu também sou africano como vocês. E ele foi estudando. Dizem que ele encontrava um jornalista hoje, dali 2 meses ele encontrava, ele sabia o nome e ele sabia até alguma peculiaridade dessa pessoa. Ele era atencioso, ele era amoroso. Isso é Ubuntu. E depois, vocês sabem, né? Ele ficou 27 anos preso e depois ele foi anistiado. E depois de alguns anos ele foi eleito presidente lá na África do Sul. E aí ele chamou um arcebispo anglicano, que é o Desmond Tutu, e fez um movimento de perdão e remissão, não é isso? Então, a comissão do perdão e da reconciliação. E aí ele colocava quem fez o crime com a vítima. E tem até uma parte em que 7 mães ficaram à frente de um soldado negro e um soldado branco que havia executado os filhos delas. E quando passaram o filme, algumas delas desmaiaram. Mas eles só podiam ter o perdão, a anistia, se eles pedissem perdão a elas. E eles estavam pedindo perdão a elas. E aí veio a primeira mãe,
falou para eles assim: olha para mim, olha como eu tô, não tem nada entre a minha pele e os meus ossos. Foi isso que você fez. Falou: você é negro, o outro é branco, ele matou meu filho porque ele achou que estava salvando o filho dele. Mas você que é negro, você matou como se você estivesse matando o seu próprio filho. E agora você está pedindo perdão? Eu não perdoo, eu nunca vou esquecer o que você fez. E nisso veio a segunda mãe, a terceira mãe, a quarta mãe, igual, nenhuma perdoou. Quando veio a quinta mãe, ela falou o seguinte: olha, eu vou perdoar vocês, porque eu tô cansada, olha como eu estou. Eu tenho uma carga nas minhas costas e eu quero tirar. Eu quero perdoar vocês porque eu quero começar tudo de novo daqui para frente. Meu filho não vai voltar, porque vocês assassinaram meu filho, assim como assassinaram o filho dela, os filhos delas. Mas eu vou perdoar. Eu perdoo, porque eu tô tirando um peso das minhas costas. E aí, dali a alguns minutos, todas as 7 mães estavam abraçando esses 2 executores. As 7 mães perdoaram. Isso é Ubuntu. Então eles contam que os africanos, quando eles louvam a Deus, eles louvam a Deus de coração. Eles sabem dividir, eles são criados assim. E nós, meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Então, essa palavrinha que é traduzida assim, eu sou porque nós somos, eu sou porque nós somos. Essa é a beleza do cristianismo. Nós somos o corpo de Cristo. E agora, meus queridos, já no finalzinho da nossa aula, nós vamos orar o Pai Nosso. Nós vamos orar o Pai Nosso e eu quero que vocês prestem atenção, porque nessa oração que Jesus nos ensinou, não aparece a palavra eu, mas aparece o tempo todo, no final da oração, da metade para frente, a palavra nós, o corpo de Cristo. Vamos orar o Pai Nosso então? Muito bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus amados irmãos, o Pai Nosso é um diálogo. Então, inicialmente nos dirigimos ao Pai e depois nós fazemos importantes pedidos para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. E nós pedimos para que Deus perdoe os nossos pecados, assim como um perdoa do outro e vice-versa. Não é incrivelmente maravilhosa e completa a palavra de Deus? Meus amores, nós então encerramos essa nossa aula sobre a graça restauradora de Cristo Jesus com a oração do Pai Nosso. E nós temos que pensar, nós temos que orar esta oração sempre em grupo, porque ela está na primeira pessoa do plural, nós, não é? Bom, eu peço a Deus, o nosso desejo, a nossa oração, é que nós possamos estar sempre juntos, estudando a palavra de Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Jesus, assim como todos os seus familiares e toda a nossa Santa Igreja. Até o nosso próximo encontro.